Oi, Cá. Tô esperando o pessoal entrar para a gente começar a nossa live. Hoje a gente vai falar sobre intenção na apresentação. Então, temos uma convidada muito especial, a Viviane Gilg, que já está chegando aqui. Cadê a Vivi? Entrando. Oi, oi, Otacília, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bom aí? Tudo tranquilo, Ah, então tá muito bom. bom. Finalmente saiu nosso projeto. Então vamos É começar, isso aí, né? vamos, Tô esperando mais um pouquinho de gente entrar pra gente tá poder. bom? Ah lá, Jamaica entrou, que eu não sei se é a Luísa ou se é a Olá, Ana, mas olá, acho que é a Luísa. Tá aí. Esperar um pouquinho mais vamos de ajeitar gente. aqui o. A Fernanda já entrou. Vamos ver quem mais vai entrando. Enquanto você vai ajeitando aí a câmera. Pois é, você viu, né? Estamos aqui na função. Acabou de sair do atendimento, né, Vivi? Sim, aí dá para dar uma respirada, tomar uma água. Isso aí, e a gente começar. É a Luísa que tá. Minha mãe entrou também. Oi, mãe. Olá, A Paty acabou de entrar. Olha lá que bonitinha minha mãe. Esperar, temos que prestigiar. né? Pois é. Tem que participar, tem que prestigiar. Então, você quer começar se apresentando, Vivi? Quer falar um pouco de você? Quer que a gente fale um pouco do Vamos lá, tema? vou me Eliane, apresentar então, e enquanto isso o pessoal vai entrando. pode E ser. desculpa aí a tremeção na câmera, mas sabe como é? Quem sabe faz ao vivo, já diria o clichê lá daquela aquela pessoa. Então vamos, que eu esqueci o meu tripé em casa. Então, meu preparo, aliás, a gente já começa falando do tema, né? Uhum. Então, quando a gente vai fazer uma apresentação, eu sou fono e eu olho para uma apresentação do ponto de vista da expressão, da expressividade vocal, da expressividade verbal. E o preparo para uma apresentação torna-se fundamental para que a sua intenção, para que aquilo que você quer transmitir, a sua mensagem, chegue no seu público. Então, essa consciência eu busco muito no meu trabalho, e fazer esse trabalho com você, que tem toda a questão do apresentador fantástico, é incrível, é somar coisas muito bacanas. Eu até comentei isso com a Vivi, tô trazendo aqui para a live, que a gente tem esse ponto da expressividade que é algo que nos une, né? Essa questão da Uhum, preparação, né? De querer fazer e de estudar a forma de fazer, a melhor forma de fazer, e ter uma apresentação cheia de consciência, cheia de intenção, que é o tema que a gente está trazendo hoje. E vamos continuar trazendo nessa série, né? O que a gente quer fazer aqui é uma série de uhum, lives, é conversar um pouquinho sobre esse uhum, assunto das apresentações, sobre esse ponto de vista, né, da intenção uhum. e da expressividade. É isso que a gente está trazendo hoje. Bom, quem está chegando aí e não sabe quem eu sou, essa menina do cabelo colorido. Eu sou Tacília Cabral, designer, atriz, e eu acredito realmente que todo mundo tem uma boa história para contar. E que essa boa história, ela realmente pode fazer diferença na vida de outras pessoas. Né? Não é só os grandes oradores, a pessoa famosa que tem uma história emocionante, uma história de vida ou alguma coisa assim capaz de gerar transformação. São as pequenas histórias, são os pequenos conhecimentos, os pequenos saberes que você tem, que eles realmente também fazem essa transformação na vida das outras pessoas. Então, a minha função, a minha missão Uhum. aqui é ajudar as pessoas a trazerem
essas boas histórias para o palco, né? Saberem expressar, saberem contar essas boas histórias para que elas possam realmente atingir os objetivos e tocar as pessoas, né? E atingir as pessoas, Uhum. passar uma mensagem que faça sentido, que conecte umas às outras. É por isso que estamos aqui. Uhum. Eu tenho um estúdio de Isso, e eu... Pode Desculpa. falar, desculpa. Eu tenho um estúdio de criação, a Octa Design, então sou designer de formação. E também agora, né, já faz alguns anos que eu tenho também o apresentador fantástico com esses cursos, treinamentos para poder ajudar as pessoas a usarem todo esse seu potencial na comunicação. E exatamente isso que você falou, Tarsília, quando a gente estava conversando no nosso briefing, a importância da conexão entre a intenção que a pessoa tem e a mensagem para o nosso dia a dia. Porque todo dia a gente tem uma apresentação. Seja ela ao telefone, seja ela por WhatsApp, seja ela no corredor, quando a gente encontra alguém. Então, a cultura que nós estamos vivendo, da escassez do tempo e do excesso de informações, faz com que a gente precise que a mensagem chegue de uma forma assertiva, rápida, eficiente, lá do outro lado, né? Porque, afinal de contas, a gente se comunica para o outro. Então, a gente tem que ter essa cultura da intenção aliada à mensagem presente o tempo todo no nosso dia a dia, né? E o grande problema é que a gente vê muitas pessoas muito bem preparadas, tecnicamente, só que na hora de transmitir o discurso, acaba faltando alguma coisa. Uhum. Falta essa conexão realmente, né, com o interlocutor. Falta, às vezes, estar consciente dessa intenção, né? O que você quer provocar na sua audiência, né? Qual a mudança que você visa provocar de pensamento, de atitude, né? Você quer convencer alguém, você quer mostrar um ponto de vista. Então, tudo isso, toda a sua intenção, ela tem que estar muito clara para você, em primeiro lugar, né? E muitas vezes a gente comete esse erro de desandar a falar e sem pensar muito bem no que a gente quer provocar com aquela fala. E aí a gente acaba perdendo, Vivi, eu observo isso bastante, a objetividade. A gente corre esse risco muito grande. A Priscila juntou aí, a Maísa. Oi, Maísa! Que bom te ver A aí. Mônica. Mônica. A gente perde essa objetividade no discurso e acaba não focando muitas vezes no problema, na forma como a gente pode resolver o problema das pessoas com quem a gente está falando. Porque a gente se perde no caminho, sabe? Vai falando e quando vê, não falou aquilo que precisava ser dito, né? Não foi direto ao ponto. E afinal vem aquela sensação do tipo, nossa, será que a pessoa entendeu o que realmente eu queria falar? Será que a pessoa vai fazer aquilo que eu pedi? E aí você não tem certeza se a pessoa entendeu qual era a sua real intenção. Então, eu queria fazer essa pergunta para você, no teu trabalho. Qual que é o primeiro passo para a pessoa fazer uma boa apresentação? Então, acho que o primeiro passo, sem dúvida nenhuma, é roteiro. É programar, planejar aquilo que você quer dizer. Não precisa ser aquele roteiro super estruturado, mas você pensar nas etapas da sua comunicação e organizar as informações da sua apresentação de forma que elas sigam uma sequência lógica, né? Que você vai juntando peças no quebra-cabeça. Acho que é a primeira parte. Porque às vezes a gente sabe falar bem, mas fala de forma desconexa, né? Junta um ponto ali, adianta o assunto e vai indo e não consegue fazer uma sequência que realmente faça sentido, que a pessoa vai entendendo ali, juntando pecinhas. Então a gente é muito de se colocar no lugar do outro na hora de escrever roteiro também, né, Vivi? A gente precisa organizar o pensamento adequando a linguagem que o outro tem. Quando a gente organiza com palavras apenas, essas palavras podem ser bonitas e podem ser interessantes para o meu repertório. Mas e o repertório do meu ouvinte? Então, eu brinco que fazer um roteiro é como acender um farol amarelo, piscante. Então, prestar atenção o tempo todo
nessa sequência lógica que você falou, na organização do pensamento e principalmente qual é a mensagem-chave que eu quero que chegue no meu ouvinte. Então, como que eu vou adequar? Aí, pensando na parte de expressão verbal e corporal e tom de voz, qual é a melhor forma que essa pessoa entende? E prestar atenção nisso, a postura, o gesto, o olhar. A gente precisa pensar nisso. E é um exercício que a gente faz muitas vezes sem perceber, quando a gente está num ambiente informal, né? Se a gente tem que falar com uma criança, a gente altera a nossa linguagem para falar bem com a criança, né? Se a gente vai visitar os nossos avós, espero que vocês não estejam visitando a avó agora por causa da pandemia, mas enfim, quando a gente vai visitar os nossos avós, a gente fala com eles numa linguagem diferente, né? Normalmente a gente fala mais pausado. A gente toma cuidado com gíria, com certas expressões que a gente sabe que eles não vão compreender. Então, a gente tem esse cuidado no ambiente informal, né? Quando a gente está se comunicando. E, às vezes, quando a gente precisa fazer um discurso, quando a gente precisa fazer uma apresentação, dá aquela... né? E a gente acaba fazendo do jeito que a gente acha que é melhor pra gente. E não tendo esse mesmo olhar, não tendo essa mesma preocupação, essa empatia também, né? É realmente um exercício de empatia, de se colocar no lugar do outro para poder ver como é que você vai organizar essas informações e como é que você vai adaptar a sua linguagem para ser eficiente na sua comunicação, né? Eu gosto sempre de pensar em 4 passos para que esse preparo seja um bom preparo. Então, em primeiro lugar, a informação ela tem que ser sucinta, ela tem que ser objetiva. Então, essa é a primeira coisa. Específica, não adianta você falar um assunto e querer detalhar e depois o outro assunto que puxa outro, que puxa outro, que puxa outro. É a árvore do si, né? Se a pessoa fizer se, então fala o teu objetivo, seja claro e específico. E que seja importante para quem está te ouvindo, não é? Que aí a questão da relevância tem que ser relevante para quem está te ouvindo. E daí, um componente que eu tenho trabalhado muito também nos meus treinamentos, com os meus clientes, é a generosidade. As pessoas falam muito de empatia, que é se colocar no lugar do outro, mas se você fizer uma comunicação gentil, uma comunicação generosa, com certeza você vai atacar o lado emocional, mas aí a gente já vai passando para o nosso próximo passo, que é a intenção, né? É isso aí, a gente vai falar mais pra frente, na próxima live, né, Vivi, que a gente vai falar mais de intenção. Agora a gente vai focar um pouquinho mais no roteiro, até para que vocês também tenham essa sequência lógica de informação, né, vai juntando pecinhas e construindo realmente uma apresentação de sucesso, né? Cheia de intenção na apresentação, bem estruturada, daquele jeitinho que a gente sabe que é importante. Porque toda comunicação, né, a gente acabou esbarrando nesse assunto, toda comunicação ela tem uma intenção, consciente ou não. Né? Então, quando a gente está falando ali com o nosso avô, quando a gente está falando com uma criança, a gente tem uma intenção que pode estar consciente na sua cabeça ou não, mas você tem uma intenção na hora de falar. E o roteiro é exatamente trazer para o nível da consciência essa intenção e responder essas perguntas, né? Responder esses 4 pilares aí que você falou de comunicação, para ter clareza de tudo isso. A partir desse momento você consegue estruturar, né? Poxa, eu preciso ser sucinta, minha mensagem precisa estar clara. Então, como é que eu vou organizar esse negócio meio complicado aqui na minha cabeça para poder deixar claro? E é muito legal, porque você invariavelmente vai acabar estudando cada vez mais sobre o assunto que você tem que trazer, né? Deixa eu te perguntar, você acha que o roteiro ele precisa ser todo escrito, assim, detalhadamente, o que você vai falar? O que você acha? Eu acho que depende. O Léo mandou um oi, Léo. Acho que depende da situação, do momento, do teu objetivo. Então, por exemplo, para essa conversa que a gente está tendo aqui, tem roteiro. Mas a gente não escreveu palavra por palavra, né? Muitas vezes eu gosto de escrever.
palavra por palavra. Não que eu vá repeti-las exatamente da forma como eu escrevi, mas elas me ajudam, né? É uma forma que para mim funciona, né, a entender se a coisa está fazendo sentido, entender se tem essa sequência lógica, né? Claro que o discurso Uhum, escrito, muitas vezes, ele é bem diferente do discurso falado, né? Então a gente escreve, fica bonitinho, uhum, usa umas palavras boas, né? Chega na hora de falar, se a gente vai falar exatamente com aquelas palavras, fica aquele discurso muito engessado e às vezes muito artificial, né? Que não combina uhum, com a nossa linguagem falada. Então tem que tomar um uhum, certo cuidado aí e não interpretar isso de uma forma muito 100%. Mas eu gosto de escrever justamente para te dar essa dimensão, para que você consiga depois ler uhum, e ler com o olhar do outro e ir praticando e treinando. Para apresentações mais uhum, curtas, funciona, mas para uhum, apresentações mais longas, você vai fazer uma palestra um pouco maior, né? Você vai fazer uhum, um treinamento, vai dar um treinamento, coisas que vão durar mais tempo, que você também vai interagir mais com a sua audiência, aí eu estruturo roteiros de outras formas. Tem outras formas para a gente estruturar roteiro. Ah, tá. Uma forma que eu E gosto quando dá branco, né? É porque a pessoa tenta decorar. é justamente, né? Esse negócio de você se prender na palavra, vou falar aquela palavra naquele momento, daquele Uhum, jeitinho, não só te engessa, como cria uma pressão, né? Que você tem que falar e você tem que estar na métrica, no timing e tudo mais, que uhum, te causa um nervosismo e esse nervosismo te faz dar branco, né? O branco ele vem dessa uhum, ansiedade de você não estar, não se sentir preparado e às vezes você até tá totalmente preparado, né? uhum, Mas uhum, você não se sente preparado porque você colocou realmente uma carga de coisa ali que você tinha que decorar, que você tinha que aprender, que você tinha que desenvolver, que às vezes é uhum, demais para o momento, né? Então dá uma uhum, maneirada aí, nem sempre precisa de tudo isso, uhum, mas é aquilo que você uhum, falou, você falar com generosidade, você falar com uma intenção positiva, uma intenção de realmente ajudar o outro, né? E estar uhum. atento aos sinais que a sua audiência vai comunicar. Né? Perfeito. Então, presta atenção no que está acontecendo, porque você tendo um bom roteiro, você estudando bem o teu assunto, tendo uma Uhum, sequência lógica bem estruturada, você está preparado, inclusive, para agir de acordo com os imprevistos. Então, se a pessoa fez uma uhum, pergunta, se você percebeu que a pessoa não está entendendo muito bem, quanto mais confortável você está com o seu conteúdo, mais fácil é para você sair um pouquinho dele, né? Para você sair um pouquinho da rota, para você interagir um pouco mais com a uhum, sua audiência, entender qual é realmente a uhum, intenção, a preocupação ali por trás, por que, que as pessoas não estão entendendo, as pessoas ficaram com dúvida, eu preciso criar outro uhum, exemplo, eu preciso criar uma outra atividade, às vezes, no treinamento, né? uhum, Você estando amadurecido com o teu roteiro, você consegue fazer esses improvisos. Né? Até porque uhum. a pessoa que acha que improvisa assim, tira da cartola, né? Uhul! Tirei a É, apresentação da cartola. é, Isso é uma grande é. falácia, né, Vivi? Sim, sim. E outra coisa que a gente também tem que pensar, que eu tenho visto muito nessas aulas online, em várias lives, né? A gente está aqui na live e tem milhares concorrendo com a gente agora, né? Então, as pessoas começam a falar e acham que é óbvio para quem está ouvindo, para a audiência. E muitas vezes o óbvio não é dispensável. Aliás, eu diria que sempre, né? Então, quando você avisa, olha, essa apresentação tem tal intenção, e eu espero que vocês saiam daqui hoje sabendo disso, disso e disso. Facilita o raciocínio do teu ouvinte, do teu interlocutor, da tua audiência. Então, essa questão até uma introdução de uma dinâmica, uma introdução de um convidado de uma live, explica para as pessoas, porque as pessoas começam a dar informação e você fala, calma, mas isso está vindo da onde? Qual é o objetivo? Então, o óbvio não é dispensável, avisa a audiência o que é que você vai fazer. Explica, porque o roteiro está muito claro, às vezes, na cabeça do apresentador, e ele esquece de avisar para a audiência onde está e onde a gente vai chegar, né?
Essa é uma desconexão muito comum também, não é? É muito demais. Tem que combinar, gente, tem que combinar com as pessoas, né? E eu vejo muito isso mesmo. A pessoa sai falando e desembesta e fala, brrr, né? E não para, e vai lá, e tem que falar tudo, e não olha, não percebe se a audiência realmente está Uhum. compreendendo ou não. Uhum. E perde esses pontos, essas oportunidades de explicar, para que as pessoas também se sintam Uhum. confortáveis, né? Em demonstrar Uhum. sinais ou em fazer pergunta e não entendeu. Porque se a pessoa não sabe o que ela tem que entender, aí fica difícil ela perguntar se ela não entendeu, né? Então, assim, Exato. a gente tem que ajudar as pessoas a nos ajudarem também, né? Isso. Então, tem que. E como comunicador, cabe a você o primeiro passo, né? Se é você que está comunicando, se é você que tem essa Uhum. intenção, então demonstre a sua intenção, use de Uhum. clareza, né? Ou de objetividade, vai direto ao ponto, para que a pessoa Uhum. possa ser parte de tudo isso de uma maneira gostosa, agradável, que ela se sinta bem em participar da Uhum. apresentação junto com você. Uhum. E outra coisa que a gente tem visto bastante, né, Otacília, é a questão das reuniões online, as videoconferências. Então, muitas pessoas que se davam muito bem nas reuniões presenciais, hoje estão sentindo dificuldade nas reuniões online. Por quê? Porque o timing é outro. Tem até alguns programas que, enquanto um fala, os outros não conseguem ter o microfone aberto. Então, se você perder essa questão da objetividade, da clareza e do começo, meio e fim, a, a sua reunião não vai ser produtiva, porque as pessoas não vão ter tempo para ficar ouvindo um discurso que é de caracol, né? Que só enrola. Adorei o discurso de caracol, vou usar. Por caracol, só enrola. Então, mas Né? porque no online tem uma dinâmica muito diferente, né? No online a coisa rola num outro ritmo, um ritmo. A gente tem interferências, né? A gente tem ruídos que muitas vezes a gente não consegue retirar. Então, por exemplo, enquanto a gente está fazendo a live aqui, meu telefone tocou. Olha só que incrível, né? E aí eu peguei, tirei a Uhum. ligação aqui e tal, para não atender. Mas isso é um ruído de comunicação, né? Tinha um barulho aqui na rua agora, logo antes de começar. Aí eu, fecha a janela, Uhum. fecha tudo. E aqui tá um calorão agora, porque tá tudo fechado a janela. Uhum. 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 Justamente para poder eliminar esses ruídos. Mas na casa do teu interlocutor, esses ruídos estão lá e você não tem controle sobre eles, né? Você não tem controle sobre o cachorro que vai latir, sobre a campainha que vai tocar, sobre o filho que vai entrar. A gente não tem Uhum. controle sobre isso. E a gente tem Uhum. que fazer com que a nossa mensagem seja sempre o mais clara possível para que ela chegue Uhum. com o mínimo de ruído. Porque já tem outros ruídos Uhum. para atrapalhar, né? Quando a gente está no presencial, Uhum. não, a gente está no olho ali, é mais difícil ter interferência, né? Se as pessoas estão indo assistir uma palestra, Uhum. elas estão num ambiente que está preparado para isso. Né? Então Exato. tem silêncio, não tem tanta Uhum. interferência, né? Tá todo mundo ali reunido com esse objetivo. No online é outra coisa. E a gente tem que se Uhum. preparar, se conscientizar disso, né? De entender que tem Uhum. essas particularidades, e para isso se preparar ainda melhor. Né? Até porque a gente tem Sim. poucas vias de comunicação, né? A gente tem um quadradinho aqui, ó. Vocês estão me vendo num Pois é. quadradinho pequenininho, né? Vocês não estão nem me Pois vendo é. inteira, vocês mal conseguem ver minha mão, né? Os gestos que são tão Uhum. importantes na comunicação. A gente pode falar disso também Uhum. na parte de expressão. Mas vocês estão vendo pouco Sim. de tudo isso. Né? Uhum. Então, o que tem precisa ser muito bom. Porque é pouco, é escasso. Exato. E como diz eu não sei o nome de quem é, marketing moderno. Você conhece? Eu conheço, Uhum. conheço. Ela diz, eu fico com essa carga toda e eu coloco defeito em tudo em mim. Então, para um apresentador, colocar defeito é bom e é ruim, porque você precisa valorizar. Se você fez uma apresentação e preparou, a gente pode cometer erros novos, eu acho. Então, usa a experiência que você já vem tendo. Se está com uma carga muito grande, usa essa experiência que você já vem pegando dessas últimas apresentações, faz um roteiro
coloca no checklist lá o que está ruim, o que está bom, como que pode melhorar, e bora fazer a apresentação de novo. O que você acha, Tarsila? Eu acho que é isso. A Pri, né, a marketing moderna, a Priscila, ela faz apresentações muito boas e eu acho que falta isso mesmo, Pri. Você colocar essa confiança e falar, não, eu sei e vou fazer. E não ficar se cobrando tanto em falar vírgula por vírgula, os pingos nos is, sabe? Se preocupa em passar a mensagem no primeiro momento, né? E ir praticando, porque dói um pouco. Saber que você, né, poderia ter feito melhor, a gente fica com essa cobrança. Mas quanto mais você fizer, né, é repetição que vai te tornar pleno naquilo, né? Vai te trazer confiança, vai te trazer experiência. É que nem um atleta, acabou de entrar o Léo, não sei se ele ainda está online aí. Leonardo é atleta de sandá, boxe chinês, e também de outras modalidades. Poxa, quantas horas por dia ele treina para ter performance, né? E por que a gente não treina várias horas por dia para ter performance em apresentação? Né? Sendo que é uma coisa que, na verdade, a gente faz todos os dias, né? Mas a gente não faz com a intenção. Né? Mas todo dia você está se comunicando, todo dia você tem que se apresentar, você vai pedir pizza, você está se apresentando, porque você tem que fazer a sua mensagem chegar certinha, para a pizza vir sem cebola, para a pizza vir ali do jeito que você pediu, com o acabamento que você pediu. Então você precisa todo dia fazer uma apresentação. Mas se você não faz isso de uma forma intencional, né? Se você não se observa e não procura corrigir, não procura melhorar algumas coisas, você não evolui naquilo também, né? É como um atleta. Mais ou menos por aí. Sim, e essa questão da intenção, ela é importante que fique conectada com a mensagem, com o público, porque a gente pode cair muito fácil no achismo. Eu acho que o outro entendeu aquilo que eu quis dizer. Então, veja só, a gente deixa a informação, a mensagem aí flutuando no ar duas vezes, quando eu acho e quando eu quis dizer. Se você controla toda a comunicação, a sua voz, o conteúdo, a expressão verbal, corporal, você tem muito mais chance de que a informação chegue certeira, né? Que seja assertiva e certeira. Eu estou repetindo a informação porque eu estou adequando a tela do celular. Então, vamos retomar. Cuidado, fala aquilo que precisa ser dito e alinha com o interlocutor se a questão ficou clara para ele. Porque muitas vezes você faz aquela pergunta numa apresentação, vocês entenderam? Aí todo mundo faz, aham. Entenderam o quê? Qual parte? Qual mensagem? Essa pergunta também é importante de ser feita, ou pode jogar a culpa em você mesma. Eu me fiz clara? Eu consegui explicar para vocês aquela parte assim, assim, assim? Então vamos ver na prática qual... Eu acho que é importante alinhar nesse sentido também com as pessoas, né? Sim, aí você garante que a coisa foi, né? Porque se não foi, você ainda tem tempo de corrigir, né? Você ainda tem tempo de realinhar, de mudar a rota, de dar um outro exemplo, de se fazer mais claro de outras maneiras. Né? Se você deixa passar, aí passou, e aí depois você não sabe se o negócio deu certo, né? A pessoa não te ligou depois, o cliente não quis mais saber de você, né? Aí fica difícil. Então a gente precisa ter essa checagem, essa verificação, essa coisa que a Vivi falou mesmo do óbvio, né? Não despreza o óbvio, não. Porque assim, eu acho que grande parte dos problemas de comunicação que a gente tem hoje, como sociedade até, é achar que o outro está pensando a mesma coisa que a gente. E poxa, nós somos tão diversos, né? A gente tem tanta cultura diferente, a gente tem tantas informações que chegam pra gente, que formam o nosso modo de pensar e de agir tão distintos, tão diversos, né? É só pensar em regionalismo, que é um exemplo mais simples que tem, você já vê o tamanho de Brasil, de informação, de cultura, né? Quantas línguas cabem na nossa língua. Então, se você não adequa a sua linguagem, aí você vai ter uma certa dificuldade de se fazer entender para tanta gente.
E a gente está falando Tá. hoje, né, onde a nossa comunicação ela consegue se pulverizar muito rápido. A gente está fazendo hoje uma live aqui e que vai ficar gravada e que qualquer pessoa Uhum. do mundo pode assistir, né? Sim. Então, olha só o alcance disso, né? E a preocupação que a Uhum. gente tem que ter para poder fazer a nossa mensagem ser compreendida. Claro que não é o mundo inteiro para entender a nossa mensagem. Mas a gente espera que o nosso público, que as pessoas que estão preocupadas com isso, que vão chegar até essa live que a gente está fazendo hoje, compreendam de uma forma clara aquilo que a gente tem para dizer. Uhum. Uhum. E fazendo uma provocação agora, partindo para os nossos minutos finais, fazendo uma provocação. Você acha que os objeções, ou seja, aquelas perguntas que todo apresentador tem medo, que sempre tem alguém na plateia que vai fazer aquela pergunta, você que vai desestruturar o apresentador. Você acha que esse roteiro, esse preparo para essa pergunta tem que fazer parte do roteiro? Ah, tem. Quando a gente está montando estruturas para roteiro, né? E aí, como eu falei, tem várias formas de montar estruturas para roteiro, a gente sempre tem que pensar nessas perguntas, porque faz parte do nosso exercício de empatia, de se colocar no lugar do outro. E aí eu posso Uhum. ter alguns tipos de objeções, né? Posso ter uma objeção prática, né? Aquilo que eu estou propondo muitas vezes para aquela pessoa em específico não é algo prático de ser realizado, né? Então eu quero que a pessoa faça um curso numa cidade que não é a cidade dela, presencial. Então eu tenho uma dificuldade prática aí, como é que eu resolvo isso, né? Uhum. Às vezes é Uhum. contornável, às vezes não, então eu preciso pensar nessas possibilidades. Pode ser alguma coisa, uma resistência emocional, né? Pode estar relacionado a alguma coisa de crenças. Às vezes eu estou querendo que a pessoa faça alguma coisa que está fora dos valores dela, das crenças dela, ela realmente não consegue acreditar que aquilo vai dar resultado. E aí, como é que eu trabalho isso? Então, tem que pensar quais são as resistências emocionais que podem estar envolvidas ali. Né? E outro tipo de Uhum. resistência é a resistência lógica, né? Então, pode ser que aquilo que eu esteja falando naquele momento não faça sentido para aquela pessoa, porque ela tem uma corrente de pensamento diversa, diferente da minha naquele momento. E aí, Uhum. como é que eu quebro esse tipo de resistência, esse tipo de objeção? É algo que Uhum. vale e que a gente tem que se preocupar na hora de construir um bom roteiro para uma palestra, para uma apresentação. E se você parar Uhum. para pensar numa apresentação de vendas, então, aí, ó, aí que você tem que estar Tem afiado nas material. objeções. Né? É verdade. E nos próximos temas das nossas 3 próximas lives, que a gente vai falar desses exemplos práticos e da intenção, aliás, primeiro da intenção e depois os exemplos práticos, é muito legal a gente começar a pontuar qual é a intenção com a expressividade verbal, se esse conjunto tá redondinho, né? Vai ser bem legal esse exercício. O que você acha? Eu acho que vai ser incrível, porque é uma delícia, né? Primeiro, conseguir perceber essas coisas. Então, se a gente Uhum. conseguir fazer a nossa audiência, né? Vocês perceberem que a coisa está casando ou que a coisa não está casando, né? Quando a gente Uhum. olha para isso aí, a gente percebe, a gente fala, puxa, olha só, é claro que não tem nada a ver, é claro que não está casando. E esse é um exercício que Uhum. faz realmente com que a gente aprenda, né? Eu gosto muito Uhum. dessa questão experimental, de fazer Uhum. uma aprendizagem prática, porque eu acho que isso realmente consolida o conteúdo. E aí vem coisa boa por aí. A gente vai montar uns exemplos bem legais para poder trazer nas próximas lives. Não é isso, Vivi? Mas a próxima, Bacana. que vai acontecer no dia 6, não é isso? 6 de outubro, que é Sim. terça-feira que vem, nesse mesmo horário, aqui no Instagram. Então estejam aqui para ver nosso Sim. próximo bate-papo, onde a gente vai falar de Uhum. intenção aliada à expressão, expressividade. Que é a É especialidade isso da Vivi, mesmo. vai ser muito bom. Opa. Se não tiver um bom preparo, como o que a gente conversou hoje, pode ser super bom no teatro, na voz, no corpo, em tudo que não cola. É isso aí. Vamos Não, falar disso sim, vai ser bem bacana.
Então, é isso, Vivi. A gente dá por encerrado o papo de hoje. Se alguém tiver alguma Sim, dúvida, aproveita aí que nós estamos nos nossos minutos finais para jogar a sua sim. dúvida, para a gente conseguir resolver ela aqui agora, para a gente continuar nosso papo depois, na semana que vem, todo mundo alinhadinho, né? Sim. Então, a ideia hoje era trazer um pouquinho da importância da consciência na apresentação, que essa desconexão entre a consciência ou a mensagem, a expressividade, ela atrapalha, mas tem como resolver. Então, vamos prestando atenção aí nas dicas que vocês já vão conseguindo resolver, mas tem que ter intenção aliada à expressividade verbal, corporal, vocal, que é o tema da nossa próxima live. E a gente agradece também, né? A Pri diz que está sempre aprendendo, que ótimo, essa é a nossa intenção. Então, ó, tá, estamos conseguindo, trazendo algum Estamos conhecimento de conseguindo. valor para nossa audiência. Que bom. É isso aí. Então, obrigada, Tacília. Terça-feira que vem, nesse mesmo bate-local, nesse mesmo bate-horário, vamos conversar sobre intenção. É isso aí. Pessoal, obrigada quem esteve com a gente aqui hoje. Se preparem. E se vocês tiverem dúvidas também sobre essa questão da intenção e tal, já vai preparando aí, já vai anotando, porque daí a gente consegue falar sobre isso também na semana que vem. Não é, Vivi? Combinado. É isso aí. Então, tchau. Obrigada, então. Boa noite para vocês. Boa semana. Beijo. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.